tudo bem? Agora eu vou gravando essa aula. Primeiramente eu quero dizer que a gente encerrou o primeiro bimestre, né? Que vocês realizaram a avaliação de metodologia e que na avaliação muitos foram bem, tiraram 6, fecharam a prova. Ainda não divulguei a nota porque como vai ter segunda chamada, então eu não vou ainda divulgar quem foi que fechou a prova. Mas a maioria foi muito bem na prova, parabéns. Então a prova valendo 6 e mais os trabalhos valendo 4, somando 10 pontos do primeiro bimestre. E agora com esse vídeo, a partir dessa aula, a gente vai iniciar o segundo bimestre, mais 10 pontos, que a gente vai depois, com o tempo eu vou dizer para vocês como é que vai ser dividido, porque vocês vão fazer prova e mais trabalhos, tá bom? Eu vou começar na aula de hoje com uma abordagem. Aqui nós vamos analisar um pouquinho sobre as normas, né, da revista da Fares. No bimestre passado vocês viram como que se produz um artigo, quais as normas para publicação. Só que ali é muito geral. Falei para vocês que cada revista tem a sua norma. E a gente vai estudar um pouquinho a norma de artigo científico da instituição onde vocês estão estudando, que é a Fares, tá bom? Então, depois dessa análise, a gente vai partir para um livro de metodologia. Então eu vou usar esse livro nas aulas, e esse livro a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento científico, sobre a pesquisa científica, sobre os tipos de pesquisa, métodos de pesquisa, as normas, sobre citação, e a gente vai falar um pouquinho de cada, tá bom? Usando o mesmo livro. Então esse livro ele tem 170 páginas por aí, mais ou menos. E o que der para a gente conseguir fazer com ele nesse bimestre, correr aí para a gente ver pelo menos o essencial para que vocês possam estar dando continuidade a esse momento, né, que é acadêmico e que vocês precisam trabalhar de acordo com as normas da ABNT, tá? Então o livro lá vai ajudar um pouco. Vamos ver dentro das normas da ABNT as normas da Fares para o artigo. O que é um artigo científico? É um instrumento redigido com base em assunto específico, com fins de comunicar resultados, novidades, constatar, refutar, refletir a respeito de situações controvertidas. Nesse sentido, procura discutir ideias, métodos, técnicas, outras produções das diversas áreas do conhecimento, né? E ele, na Fares, ele pode ser feito em dupla, tá? Essa é uma das regras aqui da Fares. Ele deve ter entre 5 a 15 laudas, né? Laudas são páginas. E ele deve ter essa estrutura, que vem o título, primeiramente, seguido do autor, a sinopse ou resumo do texto, a introdução, o corpo do texto com subtítulos e não com capítulos, né? As considerações finais e as referências. Então, como eu já falei no vídeo anterior, ele é parecido, porque é muito padrão para todos. Vamos ver o que muda, o que ela traz de diferente, tá bom? O trabalho de conclusão dos alunos de especialização da Fares, ele consiste na apresentação, na elaboração de um artigo científico, no máximo por 2 alunos, entregue em CD, tá? Isso é no curso da pós, mas alguns cursos, como por exemplo a pedagogia, ela já cobra como um trabalho de conclusão um artigo científico. Então, na enfermagem ainda está sendo a monografia, mas a enfermagem, até o final do curso, muitos alunos vão ter que produzir artigo, porque muitas disciplinas cobram isso
como um método de avaliação, tá? O artigo é a apresentação sintética em forma de relatório escrito do resultado da investigação ou dos estudos realizados a respeito de uma questão. O objetivo fundamental de um artigo é o de ser um meio rápido e sucinto de divulgar e de tornar conhecido através de publicação de referencial teórico, da metodologia, né, da análise dos resultados alcançados e do processo de investigação ou análise de uma questão. Então, eu fiz uma pesquisa, eu tenho resultados, usei o método, confirmei minhas hipóteses e agora eu quero escrever de uma forma rápida. Então, eu vou escrever em forma de artigo, por ele ser uma apresentação sintética, né? Ele sintetiza muito o meu trabalho. E ele pode ser rejeitado, isso é bem importante, ele pode ser rejeitado por não estar no formato padrão, mesmo que apresente um bom conteúdo, ou quando reprovado no programa de plágio, né? Isso vocês já sabem que nenhum trabalho acadêmico ele pode ser divulgado em uma revista se ele acusar plágio. Plágio é crime, né? E aí também, se você fizer um trabalho muito bom, tem um material bem legal, né? Um conteúdo bem aceito, mas se ele não estiver dentro das normas, dentro do formato padrão da instituição, ele pode ser rejeitado, ok? Um artigo, ele caracteriza-se por sua qualidade, atualidade e cientificidade, considerando-se alguns elementos importantes no ato da sua produção. Então, aqui nesses elementos importantes que a gente vai ver, vocês vão lembrar do quê? Da aula lá de comunicação, quando a gente fala da questão do texto, né? Que como um artigo ele é uma produção científica escrita em forma de texto, então vocês vão verificar aqui que é preciso levar em consideração a clareza, a concisão, a criatividade, o encadeamento e a consistência. São esses elementos que eles precisam estar claro dentro da escrita de um texto no tipo de como um artigo científico. Então ele tem que ter clareza, né? O leitor ele já deve ter uma noção clara do que trata o artigo, que deve primar pela objetividade do seu conteúdo, concisão, que o assunto abordado deve ser descrito, explicado, argumentado, com poucas palavras, com frases curtas e com parágrafos breves. Deve ser criativo, né? Ter criatividade, deve ser escrito de forma criativa, tendo como principal meta atrair os leitores visados, e o autor pode utilizar inclusive figuras e títulos interrogativos, né? Ele deve ter encadeamento, tanto os parágrafos como as partes devem apresentar um encadeamento lógico e hierárquico. Isso aí é a questão de que um parágrafo deve estar ligado ao outro, deve manter o tema, né? Não fugir de forma nenhuma, em nenhum momento do texto você fazer a fuga do tema. E consistência, ele deve optar por um tempo verbal e manter a coerência ao longo do tempo, né? Então, esses 5 elementos, eles são importantes na produção, de acordo com o Hanson 2011, mas aí a gente discutiu isso numa outra disciplina, mas que, claro, o conhecimento, eles não são divididos dessa forma, uma coisa está encadeada à outra, né? A formatação do artigo para Fares deve ser número de página entre 5 e 10, não numeradas, né? Formato Word, a fonte Time News, tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linha, parágrafo de 1 centímetro em relação à margem esquerda.
margens justificadas, medida das margens da página de 3 centímetros superior e 2 inferior, e aí aquelas margens básicas. O papel é A4, na primeira página do artigo deve aparecer os seguintes itens: título do artigo apenas com a primeira letra maiúscula centralizado em negrito com fonte tamanho 14. Aí depois, nas duas linhas abaixo do título, apenas apertando o Enter, o nome completo do autor na forma direta, acompanhados de um breve currículo que o justifique na área do artigo. O currículo, né, que é o nome da instituição de origem, a formação sobre a situação acadêmica do autor, e-mail para contato, isso deve aparecer na nota de rodapé. Seu nome fica lá em cima, aí você vai fazer notinha de rodapé e coloca seu currículo lá embaixo. O resumo, depois dessa informação do seu nome com o seu currículo, você vai fazer o resumo com as palavras-chave e aí o abstract, que é na outra língua, né? Que é o resumo em inglês. Em inglês ou, no caso, pode ser em espanhol, mas é melhor que façam em inglês. Com exceção da introdução e das referências bibliográficas, as seções do artigo devem ser numeradas. Então, introdução é uma seção que não vem tipo número 1, ponto, introdução. Não, você vai só colocar introdução, a mesma coisa na referência bibliográfica. Os demais você vai enumerar, tá bom? Os títulos das seções devem estar em negrito com letra maiúscula. Assim como todo o restante do texto, os títulos das seções e subseções devem estar em fonte da Time New e com espaçamento de 1,5. Os parágrafos devem ter um recuo de 1 centímetro. O texto deve estar em fonte 12, Time News. E aí vocês vão fazer cada tracinho desse, cada observação para a escrita desse texto. Aí a gente vai agora ver isso, né, é o geral. Aquilo lá é para o geral. Só que vocês sabem, né, foi colocado lá que o artigo científico ele tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A gente vai analisar aqui os elementos do artigo para Fares, começando com os pré-textuais. O título, né? Nome dos autores, aí vocês vão colocar o título lá do seu trabalho, tá? Depois aí onde tem autores, aí nome dos autores acompanhados de breve currículo, aí fica aqui também. Ele fica bem pequenininho e ele fica com o recuo para a direita, não é para a esquerda, é para a direita. Aí você vai fazer aquela notinha de rodapé, então vai ficar um númerozinho, porque aqui embaixo da folha, como tem essa linha, aí aqui embaixo aparece lá a nota do rodapé, que seria o seu currículo. Terminou de colocar o nome dos autores, né? E o seu currículo na notinha de rodapé, aí você vai fazer o resumo, tá? Aí você vai fazer o resumo que tem que ter, no caso de um artigo, no máximo 250 palavras. Tá aqui, ó, ele deve conter entre 100 a 250 palavras, descrita em um parágrafo único, sem a numeração de tópico. Então, é um parágrafo do jeito que está a escrita aqui, que vocês estão vendo aí na tela, é um parágrafo só, tá? Então, vocês vão fazer o resumo. Aí, depois do resumo, as palavras-chave, que elas são de 2 a 4 palavras. E aí, você vai fazer isso, depois transformar isso no seu abstract, que é a mesma coisa, só que na língua inglesa. No resumo, o que eu tenho que colocar no resumo do meu trabalho? Eu tenho que delimitar o tema do meu trabalho, né? Então, eu já trago o que é o tema. Eu coloco qual é o objetivo do artigo científico, que metodologia foi utilizada para solucionar o problema do meu trabalho e qual é a relevância teórica e social desse artigo. Então, essas 4 informações
elas devem vir durante todo o trabalho, mas como resumo, ele resume todo o seu trabalho, então no resumo isso tem que estar bem claro, ok? Quando o artigo científico é publicado em revista ou periódico especializado de grande penetração no centro científico, inclui-se na parte preliminar o abstract, né? Que são palavras traduzidas para o inglês. Então, é o título em língua estrangeira, o resumo e as palavras-chave, tá? Então, essas três coisas são necessárias quando você for publicar, tentar submeter seu artigo para publicação em uma outra revista. Aí a parte textual do trabalho é a introdução, desenvolvimento e as considerações finais, né? Então, é o conteúdo em si da sua pesquisa, né? Então, vamos lá na introdução. O que é a introdução? É a parte que tem a função de despertar o interesse do leitor para a leitura do texto. Para tanto, são necessários a gente observar esses pontinhos aqui que tem que estar dentro da introdução. Gente, quando a gente fala de introdução, aí eu sempre lembro do livro, né, do Boaventura, de como organizar as ideias. Como organizar a ideia de um artigo científico. Nunca esqueçam daquela leitura. Ele fala muito bem qual é o objetivo da introdução. A introdução é ela que faz chamar a atenção do leitor para o que eu escrevi, né? Então, ela tem que motivar a pessoa a ler, assim como o título, né? Tem que ser algo que motive, tá? Então, é muito importante saber dar um nome para o seu trabalho, que é o título, e saber desenvolver o primeiro momento desse trabalho, o resumo e até a introdução. A gente falou também no outro vídeo lá de comunicação sobre qual é a diferença entre título e tema, né? Vocês lembram lá sobre o texto? Então, é importante, gente, essas anotações, façam no caderno, coloquem isso internalizem isso na mente, não esqueçam mais que o título de um trabalho é diferente de um tema, o título é muito importante, é ele que desperta o interesse da leitura de outras pessoas num produto escrito por mim ou por outra pessoa. Então, a gente lê uma notícia muitas das vezes pelo título. Às vezes nem era tão bom, mas você sentiu o interesse de ler pelo próprio título, assim como do livro, né? Tem algum ditado que fala assim: não julgue o livro pela capa. Claro, mas que é legal quando você escreve alguma coisa e coloca um título legal, que esse título faz com que a pessoa, meu Deus, eu vou ler. Às vezes até o próprio filme, né? Então o título é muito importante, assim como a introdução. Qual é a função da introdução? É despertar o interesse do leitor para a leitura do texto. Então, eu vou continuar lendo. Tem pessoas que começam a ler e não querem mais terminar, não gostaram. Por quê? Problema de introdução, né? Problema de explicar melhor o que você vai fazer no decorrer do seu trabalho, tá bom? Então, o que eu tenho que incluir na minha introdução? Eu tenho que incluir a delimitação do tema logo nos parágrafos iniciais. Então, logo no parágrafo 1, 2 e 3, eu tenho que estar falando do tema, da importância do tema da minha pesquisa. Eu também preciso colocar o objetivo do meu artigo, né? Qual foi o objetivo dessa pesquisa? Qual o problema que surgiu, né? Porque o objetivo é em relação a uma problemática. Então, qual foi minha problemática e que objetivo eu construí para resolver isso? Qual é a importância dessa pesquisa, né? Dentro do campo que eu escolhi, do tema que eu escolhi. Quais os elementos metodológicos delimitados na organização? Qual foi o meu método de pesquisa? Qual é o meu tipo de pesquisa? Como que eu fiz a minha coleta de dados e que resultados eu obtive? Então, as informações
essas informações, elas precisam vir logo na introdução. Não precisa falar assim, explicar detalhadamente, não. Tem que ser de uma forma rápida, bem objetiva, mas tem que aparecer na introdução. Depois você vai para o desenvolvimento textual, né? Que consiste na parte mais significativa do artigo. É composto por meio de uma exposição ordenada do tema tratado. Divide-se em seções e subseções organizadas de acordo com a abordagem do tema e da organização metodológica. Então, para organizar melhor isso, é legal que você consulte as normas, né? Que as normas brasileiras, que dizem a 60.22, a 60.24 de 2003, a 14.724 de 2011. Além da fundamentação teórica no desenvolvimento, se sugere a apresentação dos aspectos metodológicos, ou seja, você vai prestar atenção nas normas da ABNT, né? Nas normas que regulamentam um trabalho científico. Aí, por exemplo, uma das normas vem aqui, as seções, né? Como é que eu vou colocar? Seção primária, ela vem em maiúscula e em negrito, né? Então, todo o título da sua seção primária vem em maiúscula e negrito com o número 1. Ou número 2, se for a segunda seção, número 3, se for a terceira seção. Lembrando que é 1 e não tem ponto, não tem, tá? É 1, aí você coloca o título da sua seção. Aí eu vou fazer um subtítulo, uma seção secundária. Aí é só maiúscula, né? Não é em negrito. Observem, só maiúscula, não é negrito. Aí eu tenho 1.1, aí não tem ponto novamente. É muito comum, acho que é um hábito até na hora de digitar, colocar um ponto, aí o título. 1.1, ponto, não é assim. Então, você vai observar o quê? Na seção primária, eu vou usar maiúscula e negrito. Na seção secundária, eu só uso maiúscula, eu não coloco negrito. E se for uma seção terciária, aí o que eu coloco? Vejam, 3 números. Seção terciária, minúsculo e negrito. É igual como a seção primária, porém é minúsculo, só as primeiras letras que vocês vão colocar em maiúsculo e em negrito, tá? Isso eu vou fazer com os títulos do meu trabalho. Então, eu estou falando sobre pandemia do coronavírus no Brasil. Aí eu vou fazer uma pesquisa voltada para aí, os impactos da pandemia do coronavírus no Brasil, no estado de Roraima, nas comunidades indígenas, por exemplo. Aí eu vou primeiro falar o que é uma comunidade indígena, o que é pandemia, o que é o coronavírus, e aí depois os impactos que ele causou a nível de estado e depois a nível de uma comunidade indígena, fulano de tal. Então, na ordem hierárquica, né, do que eu quero falar, até eu chegar realmente lá no assunto que eu pesquisei, eu vou criando seções. Então, tem aquela seção primária, e se eu precisar dentro dessa seção primária, por exemplo, quando eu vou falar de pandemia no Brasil, é uma primária. Pandemia no estado de Roraima, né? Os impactos aí já é uma secundária. Que eu saí de um país para falar de um estado, e hierarquicamente eu já desci um pouquinho, né? Aí assim vai se construindo os capítulos, que algumas pessoas vão entender melhor se chamar de capítulo, tá bom? Aí depois a gente vai fazer considerações finais, que é a parte final do artigo. Contém a resposta para o problema proposto, não sendo, portanto, uma ideia nova, mas se trata de uma síntese das discussões delimitadas. Então, aqui é onde eu trago uma proposta ou eu faço uma reflexão sobre o que já foi discutido, ok?
Depois a gente faz o pós-textual. Então eu tenho pré-textual, que vai estar lá na primeira página com o título, com os autores, com o resumo, com as palavras-chave e com o abstract. Quando eu venho para a introdução, aí eu já tenho os meus elementos textuais, a introdução, desenvolvimento e conclusão, considerações finais. E aí eu venho para a minha pós-textual, a parte onde alguns são obrigatórios, outros são opcionais, né? Mas eu tenho a referência bibliográfica, que é obrigatório, né? Em todo trabalho acadêmico tem que ter a referência bibliográfica. Aí eu posso ter o glossário e o anexo, mas é opcional. Isso aí, na hora, o professor que estiver orientando, ele vai ver com vocês se vocês vão precisar ou não desses elementos, tá bom? Aqui a gente tem um modelo de um artigo que foi escrito pela Sandra Regina, a Sueli. Olha, vejam bem que tem um númerozinho, aí tem o e-mail. Aí aqui na rodinha do número 1, ó, eu vou ler um breve resumo do currículo da Sandra Regina. Aí aqui é acadêmica do curso de pós-graduação em docência do ensino superior Fares, aí o e-mail dela. Aí a mesma coisa para a Sueli Maria e a Kátia Solene. Então tem ali o númerozinho, e aí cada número desse é uma das... Aqui era, inclusive aqui, se a gente observar, ó, nesse exemplo que está aqui no site da Fares, faltou mais um número 1, né? Porque tem duas vezes aqui, era para ser 1, 2 e 3, ok? Aí o uso do lúdico, o título, o uso do lúdico como recurso facilitador na educação infantil. Esse é o título de um artigo científico. Depois do título, o que a gente falou que vem? O nome dos acadêmicos. Aí vem o resumo, ó, um texto só, um parágrafo só. Nesse resumo vem todos aqueles elementos, o título, o objetivo, o problema, a importância do trabalho, né? Então, tudo isso ela coloca aqui no resumo, seguido de palavras-chave, tá? Em seguida, aí vem novamente, só que na língua inglesa. Não pode passar para a segunda página. Isso aqui teria que ajustar, porque não pode passar para a segunda página. Aí a introdução. Se passou para a segunda página, tá, teu orientador aceitou e tu passou para a segunda página. Então eu começo a introdução numa outra página? Não. Um artigo científico não tem esse espaçamento de um elemento do meu trabalho, da minha escrita para o outro, sobrou espaço, aí eu continuo na outra? Não, é um seguido do outro. Então eu já terminei os elementos pré-textuais, eu vou começar com o elemento textual, que é a introdução. Eu vou numerar? Não, né? Vejam, não tem número, é introdução. Aí aqueles elementos que eu falei lá, eles estão todos dentro da introdução. Aí depois, vocês vêm com o referencial teórico. E aí sim que vocês vêm com as seções do trabalho. Minha primeira seção, a linguagem referente ao lúdico. Depois, brincar, uma questão de hábito ou necessidade. Vejo que no 1 eu não tive subseção, é só a seção primária. No 2 eu só tenho uma seção primária. No 3 eu tenho uma seção primária, uma seção secundária, duas seções secundárias. Seção primária 3, que diz que é a criança, a educação e o lúdico. 3.1, o papel da ludicidade no desenvolvimento infantil. E 3.2, educação e ludicidade. Nesse caso não tem 3.1.1, porque não tem terciária, tem duas secundárias, né? Aí terminou aqui, aí eu vou fazer metodologia, entra como uma seção, aí é número 4, e considerações entra como uma seção. Então essas são as normas de publicação. Referência, ó, não é seção, não tem número. E aqui ele colocou o processo de submissão para artigos, isso para Fares, tá? Eu usei esse porque, gente,
é o que está disponível no site. A revista da Fares, ela vem passando por uma mudança agora sob nova direção acadêmica da professora Edilma, e ela talvez atualize isso. Mas se atualizar, vocês vão ter disponível no site também. É só para vocês terem uma ideia, como não é difícil, não é um trabalho que quando os professores pedem para os alunos a fazer um artigo científico, aí o aluno se descabela todo, acha que não vai conseguir, que é uma coisa muito difícil, que é um trabalho que... E não é, né? É um trabalho de até 15 laudas, onde você vai usar um método. Esse talvez seja a parte mais difícil, por isso que a gente vai lá para a nossa outra aula depois, falar de como escolher um método, porque você quer fazer uma pesquisa e você às vezes é uma ideia boa, é uma proposta legal, uma problemática bem interessante, mas quando eu crio o meu problema e eu tenho um objetivo, qual o método que eu vou utilizar para essa pesquisa? Se isso ficar bem definido, você tem um trabalho muito bom. Então a gente vai ler sobre métodos depois na próxima aula, tá? Por aqui a gente vai ficando por enquanto. Aí eu vou na outra aula, no outro vídeo, presta atenção, porque lá tem atividade, lá eu vou explicar que essas atividades serão avaliativas. Tá bom? Boa noite. Fica com Deus.